Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez mais um vídeo de tier list aqui no canal. Lembrando que tem outros vídeos de tier list aí no canal também, de CODs, multiplayer, né, modo multiplayer dos CODs eu fiz recentemente, de jogos gratuitos, FPS gratuitos, fiz de mapas de alguns BF também, fiz da própria franquia BF, tinha uma galera me pedindo pra fazer uma tier list do BF, eu já fiz, mas a do BF não é tão completa assim, porque eu não cheguei a jogar tanto os primeiros BF lá das antigas, eu comecei mais a partir do 3, e como o BF não lança tanto quanto o COD, por exemplo, eu acabei não jogando todos, acabei jogando poucos, né, depois do 3 eu joguei todos, mas os mais antigões eu não joguei muito a sério, mas eu espero que curtam o vídeo, não esquece de fortalecer no like que ajuda por demais, acompanha aí o vídeo com a gente que a gente vai detalhar aqui ponto a ponto porque eu vou colocar cada um em cada uma das posições, né, se você pular pro fim do vídeo, por exemplo, você não vai entender por que cada um tá na sua posição, então vamos ranqueando aqui, explicando por que eu tô ranqueando dessa forma. Lembrando que o ranking vai ser baseado aí completamente na minha opinião, obviamente que se o jogo tiver um fator técnico bom, vai contar um pouco ali pra minha opinião, pra mim, pô, acho esse jogo bem bacana, por exemplo, então obviamente que o fator técnico vai importar, mas minha opinião vai importar mais do que qualquer outra coisa. Lembrando que se você discordar ou qualquer coisa do tipo, é só deixar aí no campo dos comentários a sua tier list, o que você faria de alteração no esquema aí, na tier list, e deixa aí no campo dos comentários. Vão ser divididos aqui em 4 tier, basicamente. Era pra ser 5, mas eu tirei um, porque não tem um jogo tão ruim assim a ponto de ter que criar mais uma, tá ligado? Então tá ali o top, tá ali jogo maneiro, decepção. Decepção não necessariamente é um jogo que é ruim, mas ele é um jogo que ele decepciona de certa forma, e não é basicamente um jogo que é o piorzinho, né? Não tem nenhum jogo horroroso aqui nessa lista, com exceção de port para alguns jogos ali e tal. Vamos lá com FPS aqui do PS4. Lembrando também, não tem jogos aqui que eu não joguei ou que eu não tive a oportunidade de jogar a série no PS4, como Rainbow Six, por exemplo, que é um bom jogo, mas eu não joguei, então eu não consigo ranquear ele dessa forma. Coloquei aqui no máximo 2 jogos de cada franquia, então vai ter algumas franquias aí, tipo o COD, o BF e também o Far Cry, que vão ter 2 jogos. Eu não coloquei o BF4, por exemplo, porque ele é de 2013, é ali finzinho da geração PS3 360 e início ali de PS4 e Xbox One, então eu preferi botar o BF5, por exemplo, que é um jogo só dessa geração do PS4, né? E vamos iniciar aqui então, mano. Começando pelo Apex Legends, que é um jogo que eu acho bem legal. Ele ficou em top bem alto lá no meu ranking de jogos gratuitos. Mas eu vou deixar ele aqui no jogo maneiro, mano, porque ele é um jogo que ele foi muito bom. Foi um jogo que foi bem importante aí pro gênero Battle Royale, né? Ele veio gratuito, bateu de frente ali uma época com o Fortnite, com o Warzone também, que eram top 3 jogos ali Battle Royale do momento. É um jogo que eu acho muito divertido de jogar com os brother. Hoje em dia eu não jogo mais, mas eu joguei durante um bom tempo. É um jogo quase que focado no Battle Royale, né? Depois chegaram alguns outros modos, tipo modo controle, modo arena ali também, né? Tiveram umas coisas um pouco diferentes, mas o principal modo dele é o Battle Royale em si. É um jogo que eu acho bem legal, mas não vou botar ele no top hoje. Próximo jogo, BF1, mano. BF1, um dos meus Battlefields favoritos, foi um dos meus BF favoritos. Já botei ali no top porque não tem nem discussão. Por vários aspectos, tanto fator técnico, que pra mim é o ápice da franquia. Ele é um jogo que se passa aí na Primeira Guerra Mundial, né? Então ele tem ali sua limitação de época, porque não dá pra você botar uns prédios gigantescos, não dá pra você botar uns aviões modernos, umas armas modernas, então ele pegou tudo que a Primeira Guerra ali, ou coisas que vieram um pouquinho depois da Primeira Guerra, no caso de coisas de DLC, né, que chegaram no jogo, e velho, fez isso de uma forma impecável, poucos defeitos BF1 tem, é um jogo que, mano, a DICE acertou em cheio. Tem um modo campanha que eu acho bem bacana, com algumas campanhas, contando cada uma parte ali da Primeira Guerra Mundial. O modo online que, apesar de não ter tanta coisa assim, por ser de Primeira Guerra, ele é muito divertido e bem imersivo também, apesar de ser um jogo arcade. Então, BF1 não tem como não deixar ali. BF5, por outro lado, mano, eu vou deixar ele no decepção. Pô, Vini, mas BF5 é tão bom, eu vou deixar ele aí, vou deixar ele aí. E depois do BF1, mano, a gente esperava um bagulho tão insano quanto o BF1 foi na sua época, né? Vários elogios, porque, mano, era absurdo o BF1 mecanicamente falando. Quem não gosta do BF1 basicamente não gosta por ser de Primeira Guerra Mundial, velho. É difícil ver alguém que jogou o BF1 e fala, pô, esse jogo é ruim. Tem cara que acha que é ruim por seu gosto de, não gosto de jogo de guerra antiga, mas o BF1 é impecável, né? Mais uma vez falando do BF1, tem poucos defeitos, né? Como eu disse. E o BF5, por outro lado, ele trouxe muitos defeitos, muitas coisas que eu discordo. Tem vídeo no canal falando mais especificamente do BF5 nesses aspectos que eu não gosto. Tem uma campanha que é bem fraca também, focou ali em uma parte mais diferenciada da Segunda Guerra Mundial, que era uma época que dava pra fazer uma coisa ainda mais impressionante do que o BF1 fez, né? Porque, pô, a Segunda Guerra foi muito mais grandiosa em todos os aspectos. Então, velho, o BF5 era muito esperado e entregou muito pouco, além de ter sido lançado aí
com vários bugs, vários problemas, ele foi bem decepcionante. Hoje é um jogo divertido, mas como eu falei, a decepção ali é por expectativa barra como o jogo foi entregue. Então, decepcionante é o BF5 na minha opinião. O COD MW, ele poderia ir também aqui pro decepção, mano, porque como eu falei, ele é um jogo que o multiplayer dele me decepcionou absurdamente. Foi uma das maiores decepções em questão de jogo multiplayer que eu já tive. Mas, por outro lado, o modo campanha desse jogo é muito bom, cara. É muito bom. Lembrando que o multiplayer, ele mecanicamente, ele é muito bem feito. Ele é absurdo, insano, mas ele, pra mim, não foi legal. E todos esses aspectos positivos estão de forma ainda mais impressionantes na campanha. Então, cara, não tem como não deixar ele ali, pelo menos no jogo maneiro. Eu não deixo no top por conta do multiplayer dele, que pra mim não é bom, mas é uma das melhores campanhas aí de COD, bem séria, bem pé no chão, bem imersiva, com o motor gráfico que era novidade na época, entregaram uma parada muito bem feita, então vou deixar ele aí também no jogo maneiro ali junto com Apex. Próximo jogo é o COD WW2, vou deixar ele aqui no jogo maneiro também, cara, a campanha dele é muito boa, é um jogo que se passa também na Segunda Guerra Mundial, assim como o BF5, né, e eu não deixo ele no top, por exemplo, porque eu acho que o multiplayer dele peca em algumas coisas. O multiplayer no começo era bem zoadinho, mas quando eu peguei pra jogar ele já tava melhor, né, que teve o overhaul ali, toda uma modificação interna no jogo, mas a campanha dele é muito bacana, se passa ali com personagens muito carismáticos, que você se importa com os personagens, tem aquela gameplay clássica do COD, mas também tem a sua pegada única. Inclusive esse daqui é um COD que lembra lá o primeiro COD de todos, que você não heala a vida, isso no modo online, no modo campanha, tá? Você não heala sozinho, quando depois automatiza você precisa pegar a vida, e aí você precisa de outros amigos ali também que estão no campo de batalha com você, isso tudo no modo campanha, single player. E, mano, esse jogo, campanha muito boa, multiplayer não é dos melhores, mas é um dos últimos melhores, né, eu diria. Só que ele tem seus pontos fracos no multiplayer, então por isso que vai ficar aí no jogo maneiro e não no top. Por outro lado, a gente vai ter que botar aqui o Doom Eternal no top, mano. Esse jogo, cara, esse jogo é fenomenal, rapaziada. Eu não sou do multiplayer, eu nunca joguei o multiplayer do Halo, do Doom, Halo, cara, Halo no PlayStation, né? Já tá o Killzone aí, mas eu não joguei o Killzone, o Shadow não sei o que, não joguei. Então, não sei, mas a galera não gosta muito não. Doom Eternal, enfim, é um jogo basicamente focado aí na campanha. Eu botei o Eternal aqui, que é o último que saiu, né? Eu não botei o Doom 2016, que também é bom, mas o Eternal é muito superior. Tem uma gameplay muito frenética, tem uma gameplay muito satisfatória, com vários esquemas e coisas aí bem únicas desse jogo. Por exemplo, vou dar uma explicada aqui básica pra quem não conhece. Você basicamente é um matador de cramunhão, você vai matando os cramunhões, isso aí todo mundo já sabe basicamente do Doom, só que nesse jogo ele é tudo em um nível muito frenético, muito rápido, e não é porque é muito frenético e rápido que você não tem a sensação de estar trocando tiro ali com os cramunhão, mano. É impressionante a fórmula que eles usam aqui nesse jogo, porque é muito viciante, cara. Tem coisas dentro do jogo que são realmente muito viciantes quando você pega a manha. Por exemplo, no jogo você tem as armas, cada arma tem sua quantia de munição, você vai usando ali a munição, vai acabando as balas, mas você tem uma serra elétrica que recarrega com o tempo, que você matar alguns cramunhão ali com a serra elétrica, você recupera a munição. Se você causar dano nos bichos e eles começarem a piscar, você consegue fazer a execução alguma coisa magnífica lá, eu acho. Aí você recupera a vida com essa execução magnífica, se é assim que é o nome, esqueci. Mas você também tem a barrinha de armadura, então como é que você vai conseguir essa armadura? Com o lança-chama, que é um lança-chama pequeno que você joga ali, faz o bicho pegar fogo, e aí você vai pegando barrinhas ali pra ir enchendo a sua barrinha de armadura. Tudo isso de uma forma tão rápida e frenética, mano, que só quem jogou vai entender. Cara, esse jogo vale muito a pena por conta dessas mecânicas, com fases bem diferenciadas, com chefes bem diferenciados, com um sistema de progressão que é pequeno comparado com outros jogos mais RPG, por exemplo, mas tem uma evolução, você vai se sentindo realmente mais forte com essas evoluções que você vai fazendo aí dentro do jogo. Cara, joga esse jogo, Doom Eternal é fenomenal. Enlisted, que é um jogo gratuito, que é bacana, ele tem seus pontos positivos, mas a versão do PS4 desse jogo é muito zoadinha, então vou deixar ali na decepção. Mas como eu falei, é um jogo gratuito, se você nunca jogou, vale a pena você testar. Um jogo aí que se passa na Segunda Guerra Mundial, onde você tem algumas campanhas ali, né, Normandia, Pacífico e tal, cada uma dessas campanhas tem armas e coisas icônicas daquele campo de batalha. E apesar do jogo ser interessante, ter seus pontos positivos, a versão do PS4 dele é bem zoadinha. A versão para controle no geral
é ruim e a do PS4 é pior ainda. Então vou deixar ele aí no decepção. Próximo jogo, Fallout 4. Cara, eu vou deixar o Fallout 4, mano, aqui no jogo maneiro, cara. Ele podia estar no top também. Ele só não vai estar no top por conta dos bugs que esse jogo tem, que me atrapalhou na minha gameplay. Eu platinei esse jogo no PS4, foram umas 80 horas, quase 80 horas jogando o jogo, pra pegar aí o troféu de platina. Uma das primeiras platinas que eu peguei no PS4. E, mano, é um jogo fenomenal, muito imersivo, que se passa ali no mundo depois de uma explosão nuclear, né? Então tem toda a radiação, todo aquele sistema de Fallout que a gente conhece. Então você tem todo o sistema de RPG, que você vai pegando armas, equipamentos melhores e evoluindo ali seus pontos de habilidade com base naquele tipo de build que você tá fazendo, né? Um RPG ocidental aí muito bem feito, mas o grande problema dele são os bugs, né? Esse é o grande problema do Fallout 4, na minha opinião, que teve um bug que eu tive que reiniciar o jogo do zero, por exemplo. Ainda bem que tava ali com 2 horas, 3 horas de jogo, que é bem início no Fallout, mas, mano, tive que voltar o jogo todo, tá ligado? Fora vários outros bugzinhos que tem no jogo também, senão ele estaria com certeza ali no top. Far Cry 4, que é um jogo que veio logo depois do Far Cry 3, obviamente, e ele é um jogo quase tão bom Far Cry 3, mano. Vou deixar ele aqui no jogo maneiro, porque poderia até botar no top ali, na verdade, velho. Eu acho difícil esse daqui, como eu já botei vários jogos no... Não, vou ter que deixar aqui porque você estaria sendo injusto, mano, deixando ele ali no top, né? É um jogo que eu gosto bastante também, assim como Far Cry 3, tem um personagem bem legal, já era ali uma geração, era uma época de transição, na verdade, né? Teve pra geração antiga e pro PS4 também, né? 360, PS3 e junto com o PS4 e Xbox One. Um jogo que se passa ali num mundo bem interessante também, assim como Far Cry 3, mas nesse caso aqui é nos Himalaia ali, se eu não me engano. Tem uma ambientação muito interessante, tem uma história bacana também, missões interessantes, mas não tanto quanto no Far Cry 3, por isso eu deixo ele aqui no jogo maneiro. Ele é um jogo bem bonito pra sua época, é um jogo que foi o primeiro Far Cry a ser dublado, então tem seus pontos positivos. É o segundo melhor Far Cry, na minha opinião. O próximo jogo é o Far Cry 5, cara. Far Cry 5, com toda certeza absoluta, ele vai ficar aqui, mano, porque é um jogo que é muito decepcionante pra mim. Eu não deixo ele ali no não porque a mecânica desse jogo é bem feita, o jogo ele é bem feito nos aspectos que ele é bem feito, mas nos aspectos que ele não teve muita... Os desenvolvedores não se importaram tanto, que é a forma de você contar a história, as missões principais, a imersão e a sobrevivência que tinha nos outros Far Crys aí também. Tudo é deixado de lado no Far Cry 5, onde você tem missões secundárias no lugar das missões principais para poder encher a barrinha e fazer uma missão principal, onde você não tem um instinto de sobrevivência, então a caça nesse jogo não importa para absolutamente nada. O cenário é bonito, mas é muito repetitivo, todo lugar parece o mesmo lugar. O sistema de troca de tiro nesse jogo é bacana, é bem feitinho, a dirigibilidade, tem bastante conteúdo aí nos carros e armas, então vou deixar ele ali no decepção porque ele podia ser bom, podia ser muito bom, mas infelizmente ele não é pra mim. Homefront Revolution, cara, esse jogo eu vou ter que botar, obviamente, ele aqui, velho. Esse daqui eu nem joguei esse jogo inteiro, cara. Esse jogo ele é muito mal portado pro PS4, acho que em talvez no PC ele rode bem, não sei nem se tem pra PC, mas provavelmente tem. A história dele, eu nem sei se é tão boa ou se é ruim como o resto do jogo é também, cara. Porque ele é mal portado, ele roda mal, ele tem um input lag na mira zoada, as missões são muito enjoativas, fora que o sistema de mundo aberto do jogo não te atrai, mano. Ele não funciona como o mundo aberto deveria funcionar, e era melhor que fosse um jogo linear, assim como o anterior a ele, o Homefront original, que é muito bom. No caso desse daqui, é horrível, cara. Não quero. Overwatch, aqui tá o Overwatch, não tá mostrando, mas é o Overwatch 2, e vou ter que botar ele aqui no decepção. O Overwatch 2 era pra ter um modo campanha, que acabou não tendo, era pra ter uma evolução maior, mudanças maior, acabou não tendo nada disso. Lembrando, não que o jogo seja ruim, é um jogo bacana, gratuito, dá pra você se divertir aí, tem gente que gosta pra caramba, mas, cara, pra mim ele apesar de eu não ter muita expectativa, só de ter cortado aí a principal diferença, que era o modo campanha do jogo, não tem como botar ele em outro lugar. Resident Evil 7, mano, é um jogo de survival horror? Mas também é um FPS, então eu peguei a liberdade de botar ele aqui, mas eu botei só um Resident, não botei o 8 aqui não, mas eu gosto mais do 7 do que o 8. Vou botar ele aqui no jogo maneiro, cara. É um jogo, cara, eu gosto bastante do Resident 7, na verdade. Eu vou botar ele ali, ó, Resident 7 pra mim é um jogo que resgatou muito das origens do Resident Evil, apesar de ter a perspectiva em primeira pessoa. Tem pontos que eu não gosto tanto, como os inimigos, eu acho bem repetitivo, apesar de se encaixar bem ali dentro da proposta do jogo. Mas todo o sistema de backtracking que o jogo tem, todo o sistema de corredores e terror no geral que o jogo tem, você passa ali pelos corredores e sente a
pô, tem um inimigo aqui, se tiver um inimigo ali, o que eu vou fazer, tá ligado? É um sentimento bem legal aí que sempre teve na franquia Resident Evil, foi se perdendo durante o tempo, mas no 7 retornou esse sentimento de realmente ter medo de fazer as paradas ali até certo ponto. E eu gosto bastante do Resident 7, mano, é um jogo muito legal. Tem alguns pontos que eu não gosto, mas eu gosto bastante dele no geral. Vou deixar ele ali no top. Splitgate, que é um jogo divertido, mas ele é um jogo bem repetitivo, vou deixar ele aqui no Decepção. É um jogo multiplayer que você tem ali, um jogo bem arcade, né, com sistemas de Halo e com bagulho de portal, mistura de um monte de jogo, mas ele é bem feitinho, mas é Decepção. Eu diria que é mais por ser decepcionante aqui, / enjoativo, não me prende, tá ligado? Aí o Splitgate então. Star Wars Battlefront, esse daqui é o 1, botei só um aqui, mas o 2 é tão bom quanto o 1, né? E eu vou deixar ele aqui no jogo maneiro, eu sei que muita gente botaria ele aqui no top, mas eu vou deixar aqui no jogo maneiro justamente pelo fator opinião, cara. Eu não gosto muito do universo de Star Wars. Eu sei que é muito maneiro, mas não me prende. Muito complexo, tal. Tem muitas coisas legais, mas não me prende. Porém, o jogo ele é muito bacana. Se eu não me engano, ele tem um modo história também, mas o foco dele é o multiplayer, onde tem aí os campos de batalha de mapas icônicos, de lugares icônicos da franquia, com personagens icônicos também, né? Personagens importantes ali da franquia, misturado com FPS. Então ele funciona de uma forma bem interessante. Tem a galera jogando até hoje, um jogo muito bonito, tem a trilha sonora espetacular, cara. Eu só não boto no top porque não me prende essa parada futurista que é o Star Wars, mas com certeza ele merecia estar ali se não fosse esse fator, minha opinião. Próximo jogo, Titanfall 2, vou deixar ele aqui junto com o Star Wars. Ele tem uma campanha bem bacana, a galera fala muito bem da campanha desse jogo, mas eu não gosto tanto do estilo de multiplayer desse jogo, né? O Titanfall nada mais é do que uma versão, do que o jogo que deu início aí ao Apex Legends, né? O Apex nada mais é que o modo Battle Royale do Titanfall, sem várias mecânicas do Titanfall. Mas tem aí mesmas armas e várias coisas muito parecidas. Enfim, a campanha do Titanfall é muito bacana, o modo multiplayer é divertido também, é bem diferenciado, né? Tanto 1 quanto 2. A pena que a EA acabou matando o jogo aí de certa forma, né? O jogo não fez tanto sucesso quanto merecia, mas é um bom jogo aí na minha opinião, com um multiplayer divertido, porém enjoativo por ter esse sistema de bot, por ter todo o diferencial desse jogo, que é o charme do jogo, mas eu considero meio enjoativo. E por último aqui o Warface, que não é necessariamente um jogo de PS4, mas ele tem um port pro PS4, que é simplesmente um port horrível, que o jogo trava a todo momento, tem uma sensibilidade estranha. Pra quem joga direto, talvez não perceba essa sensibilidade estranha, mas ele tem uma sensibilidade bem estranha. É um jogo que no seu núcleo ele é muito pay to win, então ele tem vários problemas aí de microtransação, assim como vários outros jogos online, mas ele tem um sistema co-op que é bacana, porém o port pro PS4 atrapalha em todos os modos aqui do jogo. Dá pra se divertir, eu jogaria de novo o Warface no PS4, mas o principal ponto negativo é o desempenho, que fica dando literalmente engasgadas aí durante a sua gameplay. Então a tier list ficou assim basicamente: no top BF1, Doom Eternal e Resident Evil 7. Querendo ou não, é um jogo de tiro em primeira pessoa, porém com a principal diferença de ser um survival horror também, né? Não é um jogo de guerra militar nem nada do tipo. Assim como o Doom Eternal também não é, mas é um jogo espetacular. Jogo maneiro: Apex Legends, COD MW 2019, COD WW2, Fallout 4, Far Cry 4, Star Wars Battlefront e Titanfall 2. São jogos legais aí, mas não no nível dos top ali na minha opinião. Decepção / jogo enjoativo, BF5, em lista de Far Cry 5, Overwatch, Splitgate. A minha maior decepção aqui é o Far Cry 5 com toda certeza, porque eu esperava algo tão legal quanto o 4 e o 3. E não Homefront Revolution, que eu não tive nem coragem de terminar esse jogo, e Warface, que tem um desempenho ali horrível pro PS4. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí. Se você discorda, não tem problema, é só deixar no campo dos comentários que eu vou estar lendo assim que possível. Se tiver outra ideia de fazer listas assim, tier lists também, pode deixar no campo dos comentários que eu vou estar lendo, possivelmente fazendo, né? Obviamente eu vou basear tudo na minha opinião e tal, seja lá qual for o assunto. Quero fazer de jogos de PS2, né? Jogos FPS do PS2, PS3 também. Nova geração não tem tanta coisa ainda para fazer, mas é uma possibilidade futuramente. Muito obrigado pela presença, deixa aquele likezão, comentário. Até o próximo vídeo, até mais. Fui!